foi a última semana de Amor de Mãe, novela das 8, que na verdade é das 9 da Rede Globo. Eu confesso pra vocês que eu só comecei a acompanhar os capítulos na segunda fase da novela, que foi exibida esse ano. A quarentena contribuiu bastante pra isso, além do Big Brother Brasil. Atualmente eu prefiro acompanhar os episódios de uma série, já que eu não tenho mais paciência para esperar os capítulos da novela. Fazia muito tempo que eu não acompanhava nenhuma novela e eu me dei conta de que eu senti sim falta de todo aquele dramalhão da mulher batalhadora que procurava um filho biológico. Bem estilo Senhora do Destino mesmo. Eu sou da época em que os memes eram chamados de bordões, como Inxalá, Inxalá, ou Eu sou rica! Eu sou rica! Ou então Arebaba, Arebaba, mestre. e até mesmo Eu sou chique, bem. chique, bem. Pensando nisso, eu resolvi montar uma lista com as melhores novelas dos anos 2000 para aqueles que, assim como eu, vivem na nostalgia daquela década. Vocês querem saber que novelas são essas? Então vem comigo, porque eu sou a Larissa Pansani e esse é o Lollipop. A telenovela, que tem origem cubana, definitivamente virou parte da identidade brasileira. A tradição de acompanhar os capítulos de uma história já vem bem antes das novelas, quando as tramas eram transmitidas pelo rádio. Mesmo depois da chegada de outros formatos e outras plataformas, as novelas continuaram ocupando um lugar de destaque no entretenimento brasileiro. E já que a minha geração faz parte dessa transição da televisão para a internet, eu vou mostrar para vocês quais novelas faziam sucesso nos anos 2000 e o melhor, como elas eram classificadas. Só que antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e já deixar um like no vídeo. Aproveita também para ativar o sininho e deixar aí nos comentários quais são as novelas preferidas de vocês. Depois disso, então, bora pro vídeo! O primeiro tipo de novela são as novelas das 8 da Globo, que na verdade sempre foram exibidas às 9 horas. No começo dos anos 2000, a gente teve um boom de uma novela que é a própria definição de drama. Eu tô falando de Laços de Família. A novela do Manuel Carlos tinha Helena como protagonista, uma das 454 Helenas do Manuel Carlos. A personagem se envolveu com Edu, um cara 20 anos mais novo, só que como o brasileiro não conhece limites pro drama, o Edu começou a se envolver depois com a filha da Helena. Até aí tudo bem, vida normal, vida que segue. Só que a menina depois descobriu que tinha câncer e o resultado foi esse momento icônico da dramaturgia brasileira. Agora, em 2001, a gente teve O Clone, escrito pela Glória Pérez, que é a versão feminina do Manuel Carlos. Além da gente ver a cultura muçulmana da Jade, a gente viu também um amor impossível entre ela e o brasileiro Lucas, que depois de ter o irmão gêmeo morto, teve seus genes guardados, originando a primeira clonagem humana da história. Agora a gente avança um pouquinho no tempo para falar de celebridade. Quem não lembra de Celebridade? A rivalidade entre a Clara e a Laura era apenas a melhor coisa da novela, que era quase que uma revista eletrônica no estilo Amaury Júnior. Cheia de show, cheia de peça de teatro, desfile de moda. Inclusive, uma das cenas mais marcantes foi a própria treta entre a Clara e a Laura. Socorro! O que você achou? Socorro, essa mulher tá louca! Socorro! Agora, em 2004, a gente teve Senhora do Destino, que pra quem não sabe foi a verdadeira inspiração pra Amor de Mãe. Mentira, só que as duas são mesmo bem parecidas. O que me deixava puta da vida era a Carolina Dickman fazer o papel da mãe e da filha e ninguém reconhecer ela. Só que a gente dá um desconto, né, por causa da licença poética, etc. Agora, por último, em 2005, a gente teve a honra de assistir América. E mano, pensa num casal sem química. É óbvio que eu tô falando da Sol e do Tião. Os dois não tinham nada a ver. De um lado, um era caipira que não queria sair por nada do Brasil. Já do outro lado, tinha outra que queria sair do país de qualquer jeito. Não é à toa que os autores mudaram o rumo da história no final. E além disso, a gente também tem uma cena memorável que é a Sol tentando cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Agora, a segunda classificação que eu vou trazer aqui são as novelas das 7, que na verdade são exibidas às 7h15. As novelas dessa faixa de horário têm sempre a mesma dinâmica, que são basicamente situações aleatórias. Ou seja, os personagens estão num lugar no capítulo e no outro eles já estão em outro lugar e você fica, ué, Uga Uga é um desses exemplos. A novela de 2000 mostrava a vida dos personagens de uma tribo indígena e todo mundo ficava sem roupa o tempo todo.
por isso que atraía tanta gente. O Marcos Pasquim, inclusive, virou sex symbol na época por causa do corpo peludo. Agora, gente, O Beijo do Vampiro de 2002 era muito bom. Pra quem não sabe, Crepúsculo é uma adaptação norte-americana do Beijo do Vampiro. Mentira de novo. Só que a novela era tão legal justamente por ter essa pegada de terror, de fantasia, que era muito diferente do resto das novelas. Agora, voltando a falar do Marcos Pasquim, ele praticamente reprisou o papel dele em Uga Uga em Kubanacan. Ele vivia sem camisa. Tava chovendo e ele tava sem camisa. Tava nevando e ele tava sem camisa. Tá, eu não vou exagerar porque a novela se passava no Caribe. E pra finalizar, em 2005, a gente teve Bang Bang. E essa novela foi tão criticada, mas tão criticada, principalmente pela atuação da Fernanda Lima, só que eu particularmente amava. Era ambientado no Velho Oeste dos Estados Unidos e tinha uma pegada bem diferente do resto das novelas, assim como O Beijo do Vampiro. Inclusive foi aí que nasceu meu crush master pela Fernanda Lima. Sem falar na trilha sonora da Vanessa Camargo, que estava no auge da carreira. Mas é só te ver pra enlouquecer. Agora, é claro, não podem faltar as novelas das 6 da tarde da Globo, que na verdade são exibidas às 6h30. Dessa vez dá pra caracterizar as minhas novelas preferidas com um único estilo, novela de época, que era bem comum nessa faixa horária. E é aí que a gente tem a trilogia maravilhosa do Valcir Carrasco, O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta e Alma Gêmea. Essas são as minhas novelas preferidas da história da televisão. Além disso, a gente também tem as novelas de época mais rurais, como Cabocla e Sim a Moça. E essas duas eram tão gostosinhas de assistir, apesar de alguns temas pesados, como escravidão e treta política por terras, tudo era tratado com muita leveza. E agora, pra fechar as novelas da Globo, eu vou trazer aqui as minhas temporadas preferidas de Malhação. Em 2004, a gente teve a 11ª temporada de Malhação, que eu particularmente chamo de temporada da Vagabanda. Definitivamente foi a que mais fez sucesso, tinha música, tinha drama adolescente, tinha vilão, tinha todos os clichês possíveis da época. Agora, em 2006, a gente teve a temporada dos skatistas. Foi nessa temporada que mudou a vinheta de abertura, mudou o cenário, mudou a dinâmica entre os personagens, e foi aí também que começou uma leva de histórias relacionadas a esportes. Como é o caso também da temporada de 2007, que é a temporada do judô. Outra temporada chata, só que sem dúvidas foi marcante porque trouxe um trio de protagonistas femininas. Agora, em 2010, a gente teve a temporada do Fiuk, ou chamada por outras pessoas, a temporada emo. Nessa época já era normal cada temporada ter uma identidade diferente. Então a gente só aceitou a interpretação maravilhosa do Fiuk e a patinação dos personagens. Agora o assunto vai ficar sério, porque eu vou trazer as novelas mexicanas infantis do SBT. Eu não consigo explicar em palavras o quanto eu gostava de O Diário de Daniela, Amigos pra Sempre e Cúmplices de um Resgate. Todas elas tinham uma coisa em comum. Eram interpretadas pelas duas únicas atrizes mirins do México, a Belinda e a Daniela Luján. Outras duas novelas que fizeram muito sucesso na época do público infantil eram Carinha de Anjo e Alegrifes e Rabujos. Mano, o que era a Tia Peruca? Eu amava tanto essa personagem. E a freira que se apaixonava pelo pai da aluna do internato. Agora eu vou trazer uma menção honrosa não para uma novela infantil mexicana do SBT, mas uma novela adolescente. Óbvio que eu tô falando de Rebelde. A novela começou sem pretensão nenhuma e já teve umas 1000 adaptações em vários países, inclusive no Brasil. Só que ao contrário da versão mexicana, a versão brasileira foi um fracasso. O elenco fez tanto sucesso que até a banda da novela saiu da tela e veio pra realidade. Agora a gente vai para as novelas adultas mexicanas do SBT. Entre elas eu vou trazer Rosalinda, que é uma novela da Thalía e tá longe de ser uma das melhores que ela já fez. Só que as anteriores faziam parte dos anos 90. A gente também tem Esmeralda, que me fazia ficar na bad todo o santo capítulo por causa da mina cega. A gente tem também Amigas e Rivais, que hoje em dia seria praticamente a definição de amizade tóxica. E é óbvio que a gente não pode esquecer de A Usurpadora, que já faz parte da cultura pop e da teledramaturgia latina. Só que no Brasil, essa novela já deve ter sido reprisada umas 15 vezes. E agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou trazer algumas novelas aleatórias de emissoras aleatórias, mas que também foram marcantes, como é o caso de Floribela. Vale lembrar que eu tô falando apenas da primeira temporada de Floribela, porque a segunda é totalmente descartável. Tem também os Mutantes, e eu amo que tudo era possível nos Mutantes, era uma coisa meio X-Men, era uma coisa meio ficção científica, tinha alien, tinha vampiro, tinha tudo. E por último, uma
uma novela que eu acho que só eu conhecia na face da Terra, que é Alta Estação. A trama até que tinha uns elementos bem legaizinhos, só que era muito artificial, não se aprofundava em absolutamente nada. E pra provar pra vocês, eu vou ler a descrição da novela que saiu numa revista da época e que eu encontrei no Google. A vida de 6 amigos universitários é o centro da história da próxima novela da TV Record. Eles são bonitos, adoram praia, seguem as tendências da moda e, claro, vivem intensamente as suas vidas. Aventura, diversão e muito romance são os ingredientes dessa trama imperdível. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acabei de me dar conta de que eu era bem vagabunda nessa época, já que eu assistia todas as novelas possíveis de todas as emissoras. Mas se vocês curtiram, deixa um like no vídeo, aproveita também para se inscrever no canal e ativa o sininho. Deixa também aí nos comentários quais são as novelas preferidas de vocês dos anos 2000. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até mais!